Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande estar entrando na sua casa para nós estarmos aí meditando na palavra de Deus. Muito obrigado, minha senhora e meu senhor, por permitir com que esse culto online pudesse abençoar a sua vida e de sua família, né? É uma alegria, né, nós estarmos na presença de Deus, glorificando o seu santo nome e podermos aí crescer em graça e em conhecimento da parte de Deus, né? Meus irmãos, uma coisa muito interessante, né, que nós temos aqui para falar é sobre a gratidão, né? A gratidão é algo que eu e você devemos praticar todos os dias. Sermos gratos principalmente para com Deus e gratos também ao nosso próximo, né? Na verdade, muitos utilizam essa palavra sem saber o seu real significado e aquilo que ela pode provocar no mundo espiritual e também diante dos nossos semelhantes, né? Onde nós somos completamente também abençoados. Isso reverbera para a nossa edificação, né? Devemos entender que na gratidão existe pelo menos quatro pilares que são importantes, né? Pode ter mais, né? Nós podemos meditar em mais, mas como o vídeo não pode ficar grande, nós vamos meditar em quatro, né? Quatro pilares vamos aqui estar anunciando. O primeiro pilar é as nossas origens, né? Aquele que é grato vai lembrar-se, né? Por exemplo, do pai e da mãe, que muitas vezes com aquele dinheirinho, com aquela aposentadoriazinha ali, não é? Muitas vezes com aquele dinheiro mensal, pôde investir no seu filho, né? Muitas vezes deixando até mesmo de comprar alguma coisa para eles, né? Para sua casa, algum alimento, mas investiu no filho e na filha, para que ambos tivessem um futuro melhor. E qual é a gratidão que o filho e a filha devem ter com relação aos seus pais? É justamente honrá-los, né? É justamente ver no pai e na mãe pessoas, né? Origens na onde ele pôde estar sendo edificado diante da sociedade, na onde agora o seu nome está no auge, né? Então vai agradecer o seu pai, a sua mãe, né? Nós devemos reconhecer também que tem gente que não tem pai e não tem mãe, mas sempre houve alguém que esteve ali, né, nos bastidores, dando um incentivo, né? E quando não se tem dinheiro, o que acontece? A pessoa sempre esteve ali aconselhando, sempre esteve dando o ombro para a pessoa chorar, não é? Sempre esteve ali, de alguma forma, dando uma bronca, né? No sentido, não no sentido pejorativo, mas no sentido bom, né? Sempre dando uma bronca, sempre ali exortando: olha, você deve continuar, você não deve parar, olha, você deve estar se esforçando, né? Então, meus irmãos, sempre teve uma origem, né? Para aquela pessoa hoje em dia ser reconhecida diante das pessoas, né? Então, ninguém pode negar as suas origens, né? Ninguém deve negar, entendeu? Aquilo que alguém fez por ela. Não, porque tem gente que quando chega no auge não lembra do pai, não lembra da mãe, não lembra do amigo, não lembra do tio, da tia, né? Enfim, né? Não lembra daquele familiar ou daquele amigo que investiu a sua vida na vida da pessoa, né? Que agora está no auge, né? Que agora tem uma vida boa. Então sempre a gratidão deve estar presente em nossas vidas, não é? E nós devemos entender que deve-se ter uma honra com respeito a essas pessoas. Aqui, né? Não está se falando de ovacionar, mas está falando de honrar, de pegar e ali sempre expressar uma gratidão com relação àquela pessoa que ajudou, não é verdade? Né? A lealdade também é muito importante, né? Quantas pessoas que são ajudadas e de repente um dia a pessoa pega e trai aquela pessoa. Ah, aquela pessoa me ajudou, mas eu vou pegar, vou trair aquela pessoa, eu vou pegar, vou falar mal dela, eu vou vituperá-la, né? Então tem gente que é assim, tem gente que é ingrata, né? Isso aí, quando não existe lealdade, pela gratidão ou por aquilo que a pessoa fez pela outra, então, meu irmão, nós temos que tomar muito cuidado, né? Não, muitas vezes
né? A pessoa ajuda, deixa de ser leal, sabe? Age com abominação com relação àquela pessoa que tanto ajudou. Isso é tão triste, meus irmãos, né? Nós nunca devemos agir dessa forma, né? Então são pilares que são muito importantes, né? Que nós devemos reconhecer as nossas origens, nós devemos ser pessoas que honram aqueles que nos ajudaram, né? Nós devemos também ser leais a essas pessoas, né? Nunca trair essas pessoas, mas sempre estar ali buscando ser leal, sendo pessoas sinceras, pessoas que amem essas pessoas, porque um dia elas foram importantes para a nossa vida, né? E reconhecer aquele que nos ajudou. Se nós no momento, né, ou se você, não sei, se a pessoa no momento ela está vivendo um acontecimento muito bom, por quê? Porque agora ele está no auge, agora está muito bem. Então, se aquela pessoa que te ajudou um dia está em dificuldade, você, eu, todos nós devemos estender a nossa mão, né? Devemos estender nossa mão para ajudar aquela pessoa que está em dificuldade, né? Que um dia foi tão importante para nossas vidas, para nos erguer, para nos colocar em um lugar, né, de destaque. Então, devemos sempre ajudar, né? Ajudar. Tem dificuldade, você me ajudou um dia, eu também agora vou te ajudar. Então, meus irmãos, são várias coisas, né, que nós podemos ajudar a pessoa também, estendendo uma mão, fazendo oração, você está entendendo, prestando um ombro, se tiver ali algum dinheiro, se tiver alguma coisa para poder oferecer para essa pessoa que pode lhe ajudar, vamos aí estar ajudando, né? Porque um dia essa pessoa também nos ajudou. Isso é muito importante. Então são patamares, né? São aí itens importantes que muitas vezes nós devemos entender, né? Que dentro do agradecimento existem esses pilares, não é verdade? Então, meus irmãos, que nós venhamos a praticar, que nós possamos vivenciar essas coisas, para que cada vez mais nós sejamos abençoados diante de Deus. É claro que nós não devemos de forma alguma ignorar que nós devemos ser agradecidos acima de tudo a Deus, né? De que forma nós entramos na igreja com a cara feia, com a cara rancorosa, né? Porque a semana foi ruim, a semana não foi boa, passamos por lutas, situações difíceis, pessoas nos acusaram, pessoas apontaram para nós, né? O diabo pegou, se levantou, né? Então, quando nós entramos na casa de Deus, seja no meio da semana, seja ali muitas vezes num sábado, num domingo, seja na escola dominical, seja ali no culto público de louvor e adoração a Deus, nós devemos entrar com alegria, né? Com alegria, louvar a Deus, o louvor e adoração diante de Deus, a comunhão dos irmãos, faz parte do agradecimento, meus irmãos. Faz parte do agradecimento diante de Deus, né? Por aquilo que Deus fez por nós, pela comida posta na nossa mesa, estamos vivos, acordamos mais um dia, né? Podemos vivenciar mais um dia, graças a Deus, né? Se está passando por dificuldade, vamos nos apegar a Deus, porque Deus é fiel, Ele é bondoso para conosco, Ele nunca nos deixa a deriva, Deus nunca nos abandona, né? Como o diabo muitas vezes quer fazer com que nós venhamos acreditar, para que nós sejamos o quê? Ingratos diante de Deus. Será que você, será que eu, será que todos nós não podemos visualizar, né, através do retrovisor da vida, o que aconteceu em nosso passado, né? Como Deus nos levantou, como nós estávamos, como nós estamos hoje? Então devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, né? Porque é uma maneira de agradecimento. Meu Deus, eu cheguei até aqui, Senhor, o Senhor me trouxe até aqui, eu sei que eu estou passando essa luta, mas olha, eu estou vivo, graças a Deus, eu estou aqui, Senhor, o Senhor tem me abençoado tanto, o Senhor tem suprido a minha mesa, não tem faltado, eu sou agradecido diante do Senhor. Então eu vou na tua casa para adorar o teu nome, Senhor. Eu vou na tua casa para bendizer ao teu nome. No capítulo de número 25, no versículo de número 1, nós vemos que existe uma palavra muito importante com relação à gratidão. E vamos meditar nessa palavra para a honra e glória do Senhor. Olha só o que diz. 1 Samuel 25, versículo de número 1. Diz assim: E faleceu Samuel, e todo Israel se juntou, o plantearam e o sepultaram na sua casa, em Ramá.
E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo. Era este homem muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, e era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. E Davi havia perdido o seu grande amigo Samuel, que era um profeta que ungiu Davi como rei, não é? E se criou ali uma aliança, e de repente quando ele ouve que Samuel havia morrido, com certeza ele ficou muito triste. E vemos também que Davi estava sendo perseguido por quem? Por Saul, o rei Saul, né? Porque Saul não admitia que Davi fosse colocado em seu lugar, né? Então houve uma perseguição ferrenha contra Davi e os seus homens para matá-los, né? E de repente esses homens, né, vemos que Davi e os seus homens chegaram cansados até uma terra, e essa terra na verdade eram as terras de Nabal, né? E ali Nabal era um homem próspero, um homem cheio de dinheiro, era um homem que tinha muito gado, e Davi, ele pediu para alguns dos seus homens fossem até Nabal, falando que, né, que não fez qualquer tipo de mal aos homens de Nabal, né, os seus servos, que cuidou ali do seu rebanho, que nenhum salteador entrou ali para assaltar, né, aquele rebanho, que nenhum mal eles fizeram. Veja bem, eles cuidaram, na verdade, né, dia e noite ali cuidando daquele rebanho, sem qualquer tipo ali de pedir alguma coisa, né, fizeram tudo voluntariamente. Veja bem o que Davi, ele manda os seus homens falar para Nabal. Nabal, por sua vez, foi uma pessoa muito mal educada, né? Nós vemos que ele foi muito mal educado, chamou Davi de escravo, chamou Davi de uma pessoa que estava fugindo, desmereceu completamente Davi e não agiu com agradecimento, né? Tanto que nós podemos observar que Davi, ele ficou muito chateado, né? Ficou muito triste com isso, porque era algo que ele estava precisando, e ele foi ali, né, serviu a Nabal, né, de uma forma tremenda. Seus homens serviram a Nabal ali também, mesmo que ele não soubesse, anunciou para Nabal o que eles tinham ali feito em prol dos seus homens, das suas terras, mas Nabal não deu qualquer tipo, né, de agradecimento. Ele não foi favorável a Davi e aos seus homens, e não deu qualquer tipo de alimento para eles, porque estavam necessitados. Veja bem a ingratidão, meus irmãos. Que ingratidão, né? Que nós jamais possamos agir como Nabal, que jamais, meus irmãos, né, as pessoas nos ajudam até nos bastidores sem que nós venhamos a saber. Quando nós sabemos, nós ficamos refutando as pessoas, que jamais nós façamos isso, né? Aquele que nos ajuda, nós não venhamos a refutar, que nós não venhamos a vituperar, que nós não venhamos ali muitas vezes falar, essa pessoa aqui me ajuda, para mim, ó, tanto faz, eu não gosto dessa pessoa. Meu Deus do céu, como é que tem gente maldosa nesse mundo, né, que age dessa forma, pessoas que negaram muitas vezes ali, né, muitas vezes o seu dinheiro para poder favorecer a outra pessoa, muitas vezes ali com uma exortação, com uma bronca, né, às vezes ali com tanto amor, né, falando como é que você está bem, que não sei o que, eu não quero que você saiba, não quero que você venha se meter na minha vida, pelo amor de Deus. Como é que tem gente maldosa, como é que tem gente ingrata, né, que não honra, que muitas vezes fica falando mal da pessoa que ajudou, né, que muitas vezes não age com lealdade. Como é que tem gente dessa forma, meus irmãos? Como é que tem gente que fica muitas vezes
falando, sabe, asneira, fica fofocando da vida da pessoa que tanto lhe ajudou, que por causa de um problema, de uma dificuldade, já quebrou aquele vínculo com a pessoa. Nós não devemos ser assim, meus irmãos. Devemos ser perdoadores, né? Devemos ir lá, falar, olha, muito obrigado porque você me ajudou, o que eu puder te ajudar, que estiver nas minhas possibilidades, eu vou lhe ajudar. Você está entendendo? Eu vou lhe dar um ombro amigo, eu vou estar orando por você, eu vou estar aí fazendo tudo para que você seja abençoado. Meus irmãos, é assim que nós devemos agir, porque Nabal foi totalmente ao contrário disso, né? Nabal não queria saber de Davi, embora Davi estivesse ali lhe ajudando, né? Então veja bem que esses homens estavam cansados, esses homens estavam completamente estressados por aquilo que já foi falado, né? Passaram por um momento de morte, porque Samuel havia morrido, não é? Samuel havia morrido, havia tristeza ali, né, com relação a Davi, né? Os seus homens também, creio que também estavam tristes pela morte de Samuel, não é? E veja bem que estavam sendo perseguidos, estavam cansados, estressados de tanto ser perseguidos por Saul. Meu Deus do céu, meus irmãos, às vezes nós observamos e temos que tomar um certo cuidado, porque tem pessoas que estão cansadas, né? Nos ajudaram tanto. Será que nós estamos vendo essas pessoas? Ah, agora estou numa boa, sabe o que é? Agora eu vou esquecer da pessoa. Ah, vou esquecer. Ó, não quero nem saber da pessoa. Está passando por dificuldade? Que se lasque, que se vire para lá. E a pessoa que te estendeu a mão? Você vai esquecer dessa pessoa? Vai esquecer? Não vai poder estender a mão para ela? Não vai poder ir lá fazer uma visita? Não vai poder fazer, né? Não vai poder ali, muitas vezes, estar falando uma palavra de carinho, de conforto, de alento para aquela pessoa, né? Como é que fica, meu irmão e minha irmã? É mais fácil esquecer? É mais fácil? Vai esquecer das suas origens, do seu pai, da sua mãe? Nós não podemos fazer isso, meus irmãos, porque isso é mal perante os olhos do Senhor. Deus não se agrada desse tipo de atitude, não é? E depois não adianta ficar falando glória e aleluia, não adianta pegar e falar, entrar na igreja com a maior cara de pau, né? Desculpe aqui a expressão, porque é uma verdade. Não adianta entrar com cara de pau, né? Querendo passar peroba na cara, você está entendendo? E ficar, muitas vezes, nós temos que nos arrepender no pó da terra, temos que falar, Deus me perdoa, eu não deveria ter agido dessa forma, eu não deveria ter agido dessa maneira, né? Quantos arrependimentos nós temos, não é verdade, meus irmãos? E de repente essa pessoa se vai, e como é que nós ficamos, né? Como que nós ficamos? Às vezes temos que tomar o máximo de cuidado, porque quando está vivo não faz nada, mas quando morre, o que acontece, né? Pode ficar aquela penúmbria, aquela tristeza, puxa vida, eu poderia ter feito muito mais por essa pessoa e não fiz. Então temos que tomar o cuidado, né? Temos que ser gratos, porque aqui nós observamos que Nabal, né? Nós observamos que Nabal ele não foi grato a Davi. E isso aí, se nós continuarmos o texto, me perdoe meu irmão e minha irmã, porque você pode ler na sua casa, para que o vídeo não fique grande, observe bem, que de repente o que acontece, né? Acontece que Nabal, ele foi uma pessoa totalmente ingrata, e isso atiçou a ira de Davi, né? Davi ficou irado, né, com aquele tipo de atitude dele. Foi uma atitude errada de ficar irado? Sim, mas isso vem ao nosso coração. Poxa vida, ajudei aquela pessoa nem liga para mim, aquela pessoa nem dá bola para mim, né? Nem fala nada, muitas vezes, nem reconhece. Não é que nós queremos reconhecimento, não é isso, meus irmãos. Mas fica aquela tristeza, poxa vida, né? Pessoa parece que eu sou um homem invisível, né? Parece que é uma mulher invisível, parece que nunca foi uma pessoa significativa na vida daquela pessoa. Não é verdade, meus irmãos? Não é verdade que isso acontece? É uma tristeza no nosso coração, né? E muitas vezes dá vontade de pegar e falar, olha, vou esquecer essa pessoa, né? Mas isso não pode estar no nosso coração. Devemos oferecer para Deus e Deus vai cuidar de todos nós. Aqui em 1 Samuel, capítulo de número 25, no versículo de número 14, já vemos uma outra atitude de quem? De Abigail, a mulher de Nabal. É muito interessante, né, nós notarmos que Nabal,
significa o quê? Tolo, né? Insensato. Então o nome Nabal significa isso. Abigail significa o quê? Alegria do pai, né? Então observe bem, né, que os nomes são bem sugestivos, na verdade. Significa o quê? Que um é tolo, que um não quer saber do outro, que um sabe, insensato. Mas vemos que Abigail é uma mulher sensata. É uma mulher que é alegre, uma mulher espontânea, uma mulher que quer ajudar as outras pessoas e os necessitados, não é? Então é a alegria do Pai, né? Que Pai é esse? O Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus. Deus, ele se alegra quando nós reconhecemos e fazemos tudo pelas outras pessoas, né? Claro que sem querer nada em troca, mas um reconhecimento, né, muito bom, né, meus irmãos? Para que nós sejamos totalmente abençoados, né? Porque Deus reconhece o nosso esforço. Sabia que Deus reconhece nossos esforços? Sim, porque a palavra do Senhor diz o quê? Que todo trabalho no Senhor não é em vão, porque Deus, ele vai nos recompensar. Então, observemos que coisa muito interessante é Abigail. Então, em 1 Samuel 25, versículo 14, nos fala sobre isso, né? Não vamos aqui estar lendo para não gastarmos tempo, mas veja bem que Abigail, ela teve uma atitude totalmente diferente de Nabal, onde Nabal recusou-se a ajudar Davi, mas só que Abigail, observando que aquilo poderia reverberar em destruição, tanto para a vida de Davi, quanto para os seus bens, o que Abigail fez? Ela foi lá, né, ajuntou todos os seus alimentos ali, ajuntou tudo aquilo que Davi necessitava, né, porque o seu servo pegou e relatou tudo que Nabal havia dito, né? Então, Abigail foi uma mulher sábia, que, minha irmã, meu irmão, que nós sejamos sábios, né, que nós venhamos sempre trazer paz, que nós venhamos sempre a aplacar a destruição, né? Não seja uma pessoa destruidora através da palavra, através de atitudes, mas que sempre tenha pessoas ali para estar falando, olha, não aja dessa forma, não faça dessa maneira, olha, não fique assim irado, né? Temos que arranjar pessoas assim, né, que está sempre ali ao nosso lado, nos aconselhando, nos dando uma visão, uma direção, porque isso é muito bom. E vemos aqui que Abigail foi isso que ela fez. Aí ela pegou, foi lá, junto de Davi, né, e trouxe aqueles alimentos ali, você está entendendo? Ofereceu para os seus homens também, e ela pegou, se ajoelhou, ela pediu perdão por Nabal, ela, sabe, se humilhou diante de Deus. Meu irmão e minha irmã, eu digo para você que Deus está levantando Abigail para te ajudar, né? Embora Nabal, ele queira muitas vezes dizer, olha, você não presta, você não vale nada, não vou te ajudar, vou fechar as portas para você, não quero saber de você. Eu vou dizer uma coisa para você, que Abigail está se levantando para te ajudar. Eu profetizo na sua vida, no nome de Jesus, que Abigail está se levantando para te ajudar e vai te fortalecer, e você vai ver como Deus vai revolucionar, vai abençoar a sua vida de uma forma tremenda, porque nós vemos que essa foi a atitude de Abigail, né? Nós vemos que essa foi a atitude, e vemos que Abigail, ela foi honrada. Nabal, né, quando ficou sabendo, através da mesma Abigail, daquilo que havia acontecido, ele pegou e morreu, porque o seu coração ficou o quê? Endurecido, porque o próprio Deus, né, matou Nabal pela sua dureza, pela sua falta de amor, de compaixão pelas pessoas, né? E Deus exaltou quem? Abigail. Então Deus vai te exaltar, meu irmão. Ajude as pessoas, seja grato, você está entendendo? Seja grato, porque um dia você também vai ser ajudado. Se nós somos gratos, Deus sempre vai levantar Abigail em nossas vidas, né? Vai levantar um irmão, uma irmã, para estar nos dando amparo, para que nós sejamos muito mais que vencedores, porque Deus, ele vai usar pessoas para nos ajudar. Um não quer, outro não quer também, mas Deus sempre vai levantar uma Abigail para nos ajudar. Tá certo, meu irmão? Então, muito obrigado, né, por esse momento tão glorioso que é a meditação da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, e vamos orar nesse momento. Pai querido, Pai santo, abençoa cada irmão, cada irmã, fortalece no nome de Jesus, dá graça, Senhor, visita em nome de Jesus Cristo, abençoa os enfermos, os doentes, os necessitados, para que o Senhor seja louvado e glorificado em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então que Deus te abençoe e fique com Deus. Senhor, não chore se o mundo ainda não contou.
abençoe, que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti e tenha a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, e fique na graça e na paz do Eterno. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a você, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Aleluia, a vitória do povo de Deus. Amém e graças a Deus.